Portal Notícias Goiás esteve na manhã desta quinta-feira na Câmara Municipal de Goiânia e entrevistou a vereadora Ava Santiago, que falou um pouco mais sobre a SEI da Comurg e também sobre a gestão do prefeito Rogério Cruz. A princípio, o presidente da Comurg, o Alisson, a fala dele foi estarrecedora. Primeiro porque ele revelou um desrespeito muito grande com a Câmara. Ele veio aqui para responder uma SEI, que é uma comissão especial de inquérito, um expediente sério do parlamento, sem se preparar minimamente para isso. De modo que ele foi perguntado, por exemplo, de qual é o valor da folha de pagamento de comissionados e ele não sabia responder. Uma pergunta que é óbvio que ele receberia aqui. Não sabia responder o tamanho da dívida com o IMAS, não sabia responder o tamanho da dívida com o INSS. Como é que ele preside uma empresa desse tamanho, de capital misto, e não sabe responder as principais faturas que essa empresa tem por mês? Então, eu não sei se ele usou de má fé para não ter que dar a resposta real ou se ele realmente desconhece. Os dois cenários são terríveis, né? Então, assim, e na medida, isso foi o de menos grave que teve ali, né? Na medida em que ele foi falando, pior foi ficando. Ele o tempo inteiro responsabilizou contratos antigos pela crise da Comurg, mas o principal contrato a que ele atribui à crise da Comurg foi um contrato contraído em 2021 e aditivado ainda em 2021, que é assinado pelo prefeito Rogério Cruz. Então, assim, se o presidente da Comurg, Alisson, estiver nos assistindo, quero que ele explique. Então, o que ele disse aqui na SEI é que a culpa é do Rogério Cruz? Se a culpa é do contrato e quem assina o contrato é o Rogério Cruz, com o CPF do Rogério Cruz, então a culpa é do Rogério Cruz? Porque se for, a gente tem aqui claramente um assessor do prefeito, né, um assistente do prefeito, presidente da Comurg, responsabilizando o prefeito pela crise da empresa. É um negócio sem precedentes. Além disso, teve pontos que foram constrangedores, até de menor importância em termos de dinheiro, de cifras, mas muito grandes em termos de constrangimento, que é a nomeação do sogro, a nomeação do pai. Ele não deu conta de se explicar, e tem vários outros familiares dele na empresa, ele não deu conta de explicar isso. Ele também não deu conta, e para mim é o ponto mais grave da fala dele, de explicar o que ele fez com o dinheiro que a Secretaria de Assistência Social mandou para a Comurg. Porque a Secretaria adiantou 8 milhões de reais para a construção de um CRAS e reforma do cemitério. E aí ele disse o seguinte, é verdade, adiantou. Aí a gente perguntou, a obra está pronta? A obra foi entregue? Não, a obra não foi entregue. Então o dinheiro está na conta da Comurg? Não, o dinheiro não está na conta da Comurg. Então o que ele fez com o dinheiro? Se o dinheiro não está na conta da Comurg e se a obra não foi iniciada, esse dinheiro tem que estar em algum lugar. E ele acabou se entregando, dizendo que pagou fornecedores. Isso não é uma questão de interpretação. Isso é crime de responsabilidade. Então, assim, ficou muito ruim para ele. O sentimento entre os colegas da base é que o clima está muito ruim e vai ser difícil que esses colegas, por mais leais que sejam ao prefeito, consigam permanecer na base no decorrer da SEI. Vereadora, salários exorbitantes para alguns servidores da Comurg sem justificativa, gratificações acima de 10 mil reais por pessoa, né? Como que a senhora tem visto os bastidores dessa gestão do Rogério Cruz em relação à Comurg? Como tem sido o posicionamento dele através dos olhares dos vereadores e sendo comprovado que realmente foi a partir da gestão do Rogério Cruz, muita gente fala que vem do Paulo Garcia, passou pelo Íris, né, essas irregularidades, e chegou agora nas mãos do prefeito Rogério. Se realmente confirmar que iniciou-se ali essa turbulência no mandato do Rogério Cruz, o que pode ser feito com o presidente da Comurg e também com o prefeito? O primeiro ponto é que essa retórica, ela é muito vista e ela não se aplica na prática, ela não tem fundamento, quer dizer, desde as capitanias hereditárias, a gente tem problemas estruturais de corrupção no Brasil. Então, quer dizer que quem está na gestão atual não deve ser responsabilizado? Então, porque tinha no Paulo, porque tinha no Pedro Wilson, porque tinha no Daniel Antônio, não vai ser responsabilizado o prefeito da atual gestão? Isso não faz o menor sentido. Isso também mostra uma vontade muito grande de engambelar o goianiense. O outro ponto é que alguns desses problemas surgiram agora. Por exemplo, o atraso de repasse do IMAS. O Pedro Wilson resolveu esse atraso. Do Pedro Wilson até o Íris não houve atraso e voltou a haver atraso agora. Então, assim, além dos problemas que são estruturais e que o gestor que entra tem o compromisso de enfrentar e não de aprofundar,
ainda tem os novos problemas, como esse que eu mencionei do IMAS e o tal contrato de 2021, porque é interessante, porque para atrair mérito, aí cita o nome do prefeito, o Rogério Cruz, o Alisson. Agora, para dispersar o bônus, fala o contrato, como se um papel se assinasse sozinho. Quem que assinou esse contrato? Qual é o CPF do assinante? São dessas pessoas que a gente tem que cobrar, e é isso que a SEI, junto com o parlamento, mesmo quem não é membro da SEI, como é o meu caso, é isso que a gente vai cobrar, fiscalizar para que as respostas sejam entregues. Para finalizar, vereadora, a esposa do prefeito, primeira-dama Thelma Cruz, na semana passada, em um evento na região noroeste, disse que a cidade deveria dar mais valor ao prefeito Rogério, que a cidade vai sentir falta quando ele não estiver mais à frente da prefeitura. Como que a senhora vê essas menções da primeira-dama Thelma Cruz, que foi candidata a deputada? E perdeu. Eu acho que para mim, enquanto uma mulher que sempre defende que mulheres ocupem os espaços públicos, é um desserviço a forma como a primeira-dama se comportou, porque ela agiu de forma emocional e mostrou que a prefeitura, ela e o Rogério, especialmente, não vou nem me referir tanto a ela, porque ela não é administradora da cidade, não deveria nem falar como, nem estar em tantos eventos como se fosse, nem viajar às custas do contribuinte como viaja e assim por diante. Mas, direto ao ponto, parece que eles entendem a cidade a partir do fígado do prefeito, né? A partir das paixões, dos ódios, dos temores. Então, assim, se a situação está desestabilizando emocionalmente o núcleo familiar do prefeito, é recomendável que esse núcleo familiar não esteja nos espaços públicos, porque aí é nossa batalha, enquanto mulher que constrói espaços públicos para as mulheres, ela é manchada por esse tipo de participação. Quer dizer, uma mulher que está usando um microfone público para defender o seu esposo e não para defender que os programas sejam entregues e o serviço seja feito. Então, assim, achei de um destempero muito grande, mostrando que eles estão preocupados. Parece fala de gente acuada. Finalizando a parte política, a grande pergunta do dia, vereadora. Marconi Perillo disse que não será candidato em 2024. Mas muito se fala que ele é um representante nato da história do Íris, que foi governador e depois prefeito de Goiânia. Como que a senhora vê esse futuro, né, do ex-governador Marconi Perillo, líder do PSDB, e Marconi caberia na prefeitura de Goiânia a partir de 2024? Olha, eu ouvi dele várias vezes que ele não é candidato em 2024. Ouvi tanto em eventos públicos quanto em reuniões internas do partido. O Marconi, ele é de uma liderança, ele é de uma musculatura impressionantes. Ele não apoiou o presidente Lula nem no primeiro nem no segundo turno, por exemplo, mas o respeito e a credibilidade que ele tem por conta dos 4 governos que ele fez são tão grandes que ele tem acesso livre aos ministros do governo federal, ao vice-presidente, ao presidente. Então ele continua articulando política, ele continua sendo uma referência, procurado por vereadores, procurado por deputados que pedem orientação a ele. Eu sou presidente do partido em Goiânia e ele me dá completa autonomia para fiscalizar e cobrar do prefeito. Então, ele também tem essa percepção de que a administração está indo de mal a pior. Eu não sei se ele será candidato, mas, sem dúvida, ele é um player onde quer que ele esteja, onde quer que ele dispute, até mesmo sem disputar. Ele é um player, então eu não sei se ele vai querer sentar nessa cadeira, mas com certeza caberia muito bem nele.